Fala aí, seus comedores de farinha nova no canal, então dale. Já deixa o like, se inscreve no canal se você gostou do conteúdo. Se você não gostou do conteúdo, comenta aí que eu posso melhorar. Então tamo junto, é nóis, valeu. Ixi, é o Speed Flow, rapaziada, é sério, comenta aí o que você achou do vídeo. E hype o vídeo aí se você gostar, mano, vai ajudar muito. Porque o deserto tá no deserto, mano. Tô passando sede, ai meu Deus. Valeu. Em um piscar de olhos, o mundo, literalmente, acabou. Ou talvez só começou a famosa destruição. O nosso protagonista estava no meio dessa destruição. Começou a cair cometas, não sei da onde, meu parceiro. Onde cai cometas? Do chão, eu acho. E o nosso protagonista, ele foi acertado por esse cometa. E esse cometa meio que entrou em, sei lá, entrou no coração dele. Assim os dois ficaram ligados pelo destino. Oh, vida cruel. Enquanto isso, tinha um certo instrutor ali falando que eles têm que se esforçar mais, porque assim eles podem se tornar grandes guerreiros. Mas o que é isso? Bom, parece que atualmente na sociedade existem pessoas que despertaram os poderes devido a esses cometas e a invasão dos alienígenas. E o nosso protagonista ficou 2 anos fora da escola devido a um pequeno desconforto que ele sentiu em seu corpo. E esse pequeno desconforto, seus pais pensaram que ele estaria doente. Então o nosso garotão pegou aí licença de 2 anos da escola. 2 anos, meu parceirão. E esses 3 caras aí são os figurantes que pegam no pé do nosso protagonista. E o protagonista já pensou, ah não, os caras já vai encher o meu saco, claro que sim. Ele falou que estava com muitas saudades do nosso protagonista. Inclusive chamou ele de lixo e tudo. Mas aí o protagonista segurou a sua mão e falou que ele não estava a fim de brincar hoje não. E aí jogou a mão do figurante e saiu andando. O figurante falou que o nosso protagonista está um pouco mais forte do que antes. Deveras, um pouco duvidoso. O nosso protagonista chegou no dia de fazer o exame para se tornar um grande guerreiro, ou talvez caçar. E o figurante ficou ali meio que com raiva, porque, mano, esse cara é um lixo. E mesmo assim ele tentou me retruncar e ainda olhou nos meus olhos como se não tivesse com medo. Não tá certo isso não. E aí começou o exame. Parece que nesse mundo apareceu fendas e várias outras coisas, buracos. E nesses buracos começaram a sair monstros extraterrestres, sei lá o que. E o mundo meio que mudou com essa invasão. Mas aí não acabou não. Parece que com essa invasão, o pessoal começou a despertar poderes também. Fortaleceu o seu corpo, poderes ali misteriosos e etc. Raios, fogo, super força e várias outras coisas também. Devido à mutação das pedras também. Logo em seguida, o nosso protagonista falou que isso daí é só o começo, porque nesse mundo tem a elite da elite, ou seja, tem grandes guerreiros nesse mundo que várias pessoas sonham em alcançar esse patamar de se tornar um grande guerreiro. Já o nosso protagonista não tá nem um pouco afim disso não, ele só quer ganhar grana mesmo. Devido ao seu pequeno problema em seu corpo, 2 anos atrás ele descobriu que em seu corpo tem um pequeno mundo também. Logo em seguida, quando ele acabou o seu pequeno exame, ele voltou para sua casa. E aí o seu pai mandou ele se preparar para poder comer. Logo em seguida, o nosso protagonista estava caminhando e caiu alguma coisa do seu bolso. A sua irmã falou: "Ei, irmão, você deixou cair alguma coisa? Parecia o seu nome. Dong-du, sei lá o que." Logo em sequência, todo mundo estava ali comendo na mesa, feliz demais. Mas o seu pai falou que tinha um pequeno presente para o nosso protagonista. Mas o que é isso daí? Esse é um pequeno ki. Podemos dizer que é um tipo de coisa que vai deixar o nosso protagonista mais forte. E o seu pai estava muito preocupado com ele, devido ao seu pequeno problema de saúde. Seu pai falou que ele não precisa se preocupar quanto custou ou de onde veio. Ele simplesmente só queria deixar o seu filho o mais confortável possível para que ele faça o seu teste. O protagonista foi para o seu quarto, tomou lá as paradinhas que seu pai ofereceu e tudo mais. Logo em seguida, ele entrou em seu pequeno mundo. Como eu tinha falado antes, nosso protagonista descobriu, devido àquela pedrinha que entrou em contato com seu corpo, ele conseguiu ali desbloquear um pequeno mundo dentro dele. E com esse pequeno mundo, o nosso protagonista, ele dorme, mas não é como se ele estivesse morto. O cara literalmente só viaja para outro mundo. E nesse mundo, ele treina, ele corre, ele faz tudo isso e assim é transferido para a sua vida real. A força que ele tem nesse mundo, ele vai conquistando pouco a pouco e ela vai sendo transferida
para a vida real também. Ou seja, o corpo dele aí no seu pequeno mundo é o seu corpo na vida real ao mesmo tempo. Então ele foi treinando e em 2 anos ele conseguiu voltar para a escola e ele conseguiu fazer várias coisas também. Mas nesse pequeno mundo parece que tem um pequeno sistema, e nesse sistema é um tipo de evolução. Tipo, ele tem que derrotar ali um dragão em um certo nível. Se ele não derrotar esse dragão, ele simplesmente não vai conseguir subir de nível, passar para a próxima fase. Ou seja, até que ele consiga derrotar esse dragão, ele vai permanecer nessa fase 1. Então ele tentou, e em 2 anos ele finalmente conseguiu aí derrotar o dragão. Dessa vez, querendo ele, podemos dizer. Ele falou que dessa vez não vai fracassar de jeito nenhum. E aí começou aquela luta épica, humano versus dragão. O nosso protagonista estava com a sua espada bem afiada. Ele tentou cortar o dragão, mas a pele do dragão estava muito dura. Tramontina não corta. Mas aí o protagonista não desistiu. Bom, se a pele tá dura, talvez eu possa tentar, sei lá, o meio da barriga, talvez o olho, talvez o pescoço, mas também não deu muito certo não. O dragão simplesmente só ficou mais irritado ainda. O protagonista ficou muito pé da vida, então ele resolveu ali pensar um pouquinho mais. Olha, eu tentei ali o pescoço, não deu. Tentei a barriga, não deu. Então, o que eu posso mais tentar ainda? Ah, mas dessa vez eu não posso falhar. Porque se eu falhar, eu só vou perder o meu tempo. Então, dá-lhe. Enquanto isso, a sua irmãzinha estava preocupada com seu irmão. Porque ele estava meio que estranho, podemos dizer. Em sequência, o nosso protagonista continuou a sua luta com seu pequeno dragão. E assim a luta épica estava tomando o seu desfecho. O protagonista tentou atingir o dragão, mas infelizmente não teve muito êxito não. Só foi lá abaixo a pancada do dragão. E o nosso protagonista conseguiu se esquivar a tempo. Mesmo com essa esquiva, ele recebeu um dano considerável. O dragão, mesmo com seu porte grande, a sua movimentação, o seu estilo de luta é muito mais veloz, podemos dizer. Em sequência, o dragão começou a cuspir fogo, mas nosso protagonista conseguiu uma abertura e acertou o olho do dragão. E ele falou que essa abertura é a abertura que ele estava esperando em 2 anos. Ele conseguiu ali finalmente acertar uma escama do dragão, que estava ali meio que rachada, podemos dizer. E com essa abertura, ele finalizou o dragão com seu único golpe. Enquanto ele falava, dessa vez eu consegui, mas não foi fácil não, viu? E assim o nosso protagonista finalizou com sucesso essa fase. O host falou que parabéns, você conseguiu aí defender o mundo e etc. Nosso protagonista ficou muito feliz, mas ele ficou pensativo. E agora? Para onde eu vou? Mas aí o sistema falou que ele tem que se preparar para a próxima onda de demônios que ele vai ter que enfrentar. O protagonista perguntou: como é que serão esses demônios mesmo? Olha só a pequena brincadeirinha chegando logo adiante. E ele, rapaz, o que é isso? Bom, podemos dizer que é só 100 orcs ali gigantes. E o nosso protagonista, meu parceiro, não dá não. Infelizmente ele não conseguiu ali se defender, então voltou para a vida real. O nosso protagonista meio que saiu um livro da sua testa também. E com esse livro ele percebeu que sua habilidade aumentou e etc. Várias outras coisas também em seu corpo físico acabou mudando. Isso é tudo devido àquela pedrinha que entrou em contato com seu coração. E aí também apareceu uma ilusão. Essa ilusão era uma ilusão super poderosa, podemos dizer do boss final. E o protagonista ficou em choque. O cara começou ali a ficar todo... E ele, rapaz, o que será que foi isso? É uma visagem, é uma visagem. A sua irmã entrou no quarto e perguntou o que foi que aconteceu, porque ele está tão assim, grunhindo e etc. E aí o nosso protagonista estava se trocando nesse exato momento. E ela ficou ali só olhando e se perguntou: quem é você mesmo, hein? E o protagonista: oh, para de contar piada. É óbvio que é seu irmão, né? Sua louca. Agora deixa eu ir. A sua irmã se perguntou quem seria esse cara e por que ele está desse jeito. Ele não era assim. Antigamente ele era meio franzininho, tal, todo fraquinho, velho. E o protagonista voltou para o seu dia a dia, voltando para a escola para finalizar o seu grande teste. Chegando à grande hora do teste, todo mundo estava ali comemorando e também muito ansioso.
Já o nosso protagonista estava se preparando para hoje à noite. O que será que ele vai fazer? Mas enquanto ele estava ali se preparando e também pensando por si próprio, apareceram os 3 figurantes. Começou a tirar onda do nosso protagonista, falando: "E aí, perdedor? Dessa vez você não fugiu, é? Ou você quer apanhar agora?" Já o protagonista mandou o cara calar a boca e sair de perto dele, porque senão ele pode acabar apanhando para o cara mais fraco da escola. Isso seria muito vergonhoso. E o cara ficou meio pé da vida, porque, mano, isso não é coisa que se fala comigo não. Já o protagonista não tava nem aí, só mandou o cara se calar a boca e sair de perto dele. Apareceu um figurante na aleatória e mandou os dois parar com isso, porque agora não é hora em nenhum momento para acontecer tais coisas. E aí o figurante falou que vai ter volta. Já esse parceirão aí é amigo do nosso protagonista. Bom, dizendo ele, né? 2 anos atrás, esse cara aí sempre andava com o protagonista e etc. Os dois apanhavam. Ô, dupla dinâmica. E o protagonista não gosta de lembrar nem um pouco disso, porque é um pouco vergonhoso, dizendo ele. Logo em seguida, o professor falou que vai começar os testes, então se preparem agora mesmo. Peguem a fila. O nosso protagonista pegou a sua fila para esperar finalmente a sua vez. Eles têm que desferir um soco mais poderoso que eles conseguirem desferir nesse bicho. E está sendo tudo gravado. E com essa gravação a gente vai determinar o tamanho do seu poder e também a sua força física. Já o protagonista só se preparou um pouquinho. Já o figurante que estava querendo bater no protagonista, o cara se preparou bem muito mesmo, viu? O malucão tava segurando o punho ali parecendo uma bomba d'água. E assim ele desferiu finalmente o seu soco poderoso no bicho de pelúcia. E o bicho de pelúcia começou a chorar e tudo e saiu voando. Enquanto isso todo mundo ficava falando que ele é muito forte, ele é muito forte, ele é muito poderoso e etc. E o cara ficou se vangloriando, porque não tem ninguém nessa escola que seja mais forte que ele. Mas aí ele teve a reviravolta da escola. Sim, ele ficou perplexo, porque literalmente o urso do nosso protagonista, o cara tava voando pelo local, meu parceiro, olha só isso. E o cara ficou sem acreditar. E o que é isso, mano? O que está acontecendo aqui? E o amigo do protagonista: "Eu sabia do que você era capaz, meu parceirão. Vai, dale. E a irmã do protagonista mais uma vez aparecendo na obra. Instrutor só observando tudo aquilo e pensando: esse cara é um tanto que esquisito. Me passe aí a papelada dele e tudo a respeito dele. Então quer dizer que ele passou 2 anos fora da escola devido a um pequeno problema de saúde e etc. De deveras interessante, podemos dizer. É um grande estudante. Agora chegou a grande hora de saber quem ficou em primeiro lugar, quem ficou em segundo lugar e blá blá blá. O instrutor falou o seguinte: e teve 2 pessoas que se destacou na pontuação. Então a gente vai decidir aqui no Impopar para ver quem vai ficar em primeiro lugar. O figurante ficou muito feliz porque ele vai ter a chance de bater no protagonista. Já o pessoal estava um pouco nervoso. O protagonista demonstrou que ficou forte, mas eu acho que ele não vai conseguir bater no figurante. É o que todos estão pensando nesse exato momento. Já o nosso protagonista está com um sorriso no rosto e falando que vai ser muito interessante essa luta. Faça o seu melhor. O figurante começou atacando o nosso protagonista na velocidade da luz. Já o protagonista levou o seu tempo todo para se defender. Não contra-atacou em nenhuma hipótese. Ele só atacou logo depois do cara atacar ele várias e várias vezes. Parecia que o nosso protagonista só estava ali querendo determinar a sua força, porque ele queria ver até quando ele, é mais forte que ele, entendeu? Mas aí o figurante demonstrou ser muito fraco. Já o nosso protagonista ficou com a cara de decepcionado, falando que o cara literalmente não vale nem o mínimo do esforço dele. Então o figurante resolveu atacar com a força total que ele tinha guardado e assim demonstrou seu golpe final. Já o nosso protagonista não estava nem suando, ele simplesmente pegou a sua espada, balançou ela só um pouquinho e finalmente conseguiu ali defender do ataque do figurante. Já o figurante ficou muito perplexo, não sabia o que fazer, já que o nosso protagonista conseguiu se esquivar do seu grande golpe. O protagonista ficou olhando para ele com aquela cara de decepção e falando: "Cara, eu tinha medo de você esse tempo todo, mas você é tão fraco assim." O figurante não conseguiu parar, porque a sua decepção ficou muito exposta. Ele ficou com tanta raiva que resolveu atacar novamente o nosso protagonista. Mas aí o nosso protagonista se esquivou a tempo mais uma vez e demonstrou que o seu golpe não era nada. O figurante ficou muito pé da vida e quase dá um infarto. Olha só a cara do figurante. Em sequência, o figurante mais uma vez tentou atacar o nosso protagonista. Mas aí o protagonista atacou ele com a sua
pequena espada na velocidade da luz, Hichochika Kamasara atacou nosso protagonista ali, mas não deu tempo de reagir. Já o nosso protagonista estava defendendo a tempo todos os ataques que o figurante estava jogando, e em sequência nosso protagonista deu um tapão na cara dele, caindo o seu dente com tudo. E aí o cara apagou no chão de vez. E aí todo mundo foi à loucura. Ah, mano, o cara tá forte demais. Ah, mano, o cara tá muito poderoso. E aí o professor só chamou o pessoal da maca e mandou levar esse inútil pra longe. E o protagonista ficou um pouco ofegante, podemos dizer. E aí o professor falou que estava muito contente com o seu desempenho. Mas aí o protagonista falou que sentia muito, porque ele levou a batalha muito a sério. O seu professor falou que ficou contente. Nessas batalhas você tem que levar a sério, porque isso pode depender da sua vida também. Em situações de vida ou morte, você tem que dar tudo de si. E você fez exatamente o que eu queria ver. Em seguida, o nosso protagonista foi até a sala. Nessa sala aí, o professor permitiu ele fazer uma pequena simulação. Nessa simulação, ele pode escolher oponentes fortes que já fizeram a simulação. Ou seja, nessa escola deve ter um aparelho desse ou é dois, se eu não me engano, falando ele. E nesse aparelho você pode treinar. Tipo, você pode aumentar o seu nível de força só com esse aparelho. Você vai escolhendo oponentes aleatórios. E aí o nosso protagonista ficou muito feliz, porque ele ganhou essa oportunidade. É uma oportunidade de ouro mesmo, viu? E aí, então ele falou que tinha que agarrar e usufruir o máximo dessa máquina e extrair todo o seu potencial e melhorar ele cada vez mais, porque essa oportunidade pode não aparecer no futuro. É claro que vai aparecer, tu é o protagonista. E assim que o nosso protagonista entrou na máquina de simulação, ele tinha ali que escolher o seu nome aleatório, tipo, se ele queria mostrar o rosto ou não. Então o nosso protagonista colocou uma máscara ali de porquinho e entrou na simulação. Eu acho que essa simulação, todas as pessoas que vão fazer, você fica meio que registrado também, podemos dizer assim. E logo em sequência apareceu uma mulher do nada ali na velocidade da luz. E aí, mais uma vez, a irmã do protagonista. Será, mano? Será, mano? O nosso protagonista continuou com a sua luta simulação com essa mina aí. Bom, e a mina tava falando que o protagonista tem ótimos movimentos, mas os movimentos dele são um pouco bruscos, entendeu? Tipo, tem muito movimento desnecessário, dizendo ela. Então o nosso protagonista ficou muito pé da vida. Ah, mano, eu não vou aceitar isso de uma simplesmente simulação. E aí partiu pra cima da simulação com a intenção de derrotar ela. Mas aí a simulação percebeu que o nosso protagonista, a cada movimento, ele melhorava muito rápido. Tipo, mas é questão de segundinhos assim que ele melhora. Tipo, não é muito não, só 10, 20 segundos assim. E aí a simulação acertou o nosso protagonista e ele foi jogado bem longe. Nesse momento aí o protagonista simplesmente não aceitou essa tal derrota. Ele falou, mano, não vou aceitar isso não, vou partir pra cima dela e tentar derrotar ela novamente. Mas aí ele percebeu que a simulação não estava mais brincando com ele. A simulação estava levando agora o combate a sério. E aí o protagonista tentou falar, aí, espera aí, vamos conversar. E ela, não, conversar não dessa vez. Acertou ali um hit certeiro na cabeça do protagonista. E aí ele foi derrotado e perdeu ali menos 10 pontos. Ele voltou agora para o, podemos dizer, momento de espera. E aí ele ficou muito pé da vida, porque ele acabou escolhendo um oponente muito mais forte que ele. E ele percebeu agora a importância de treinar movimentos. Ou seja, começar do simples nunca é fácil, mas dessa vez ele tem que começar do simples. E agora ele resolveu escolher um oponente, tipo, do mesmo nível que ele. Nem tão assim bolado, só básico. Ele escolheu um oponente grande, mas ele pensava que não seria tão grande assim. E bota grande nisso, viu? Lá ele. E o protagonista, você é louco, mano. Eu só queria um oponente pequeno pra gente brincar. Mas eu também desse cara. Não importa, eu vou tentar. Partiu pra cima do gigante, não é intenção de ganhar dele. O gigante, obviamente, porque ele é muito alto, os seus movimentos não são muito rápidos. Então o nosso protagonista estava na vantagem. Atacou ele dali, atacou ele aqui. E aí no final o nosso protagonista conseguiu derrotar esse gigante com muita facilidade. Não foi do jeito que ele queria. Ele ainda recebeu alguns golpes críticos ainda. Mas como ele já sabia que na questão dos golpes simples sempre funciona, agora ele estava treinando mais ainda a sua agilidade para conseguir se esquivar com rapidez. E assim ele conseguiu finalmente se esquivar da bola gigante que o gigante tinha jogado em sua direção. Em questão de segundos, o nosso protagonista já tinha se teletransportado para cima do gigante. E ele finalizou o gigante com seu único golpe. E depois desse grande hit, o nosso protagonista conseguiu a sua vitória. Mais 10 pontos. Ou seja,
Continua sem nada, né, meu parceiro? Cê é louco, vida que segue. Agora ele entendeu o básico. Então, quer dizer que o simples funciona? É, meu garotão, o simples funciona. Ele tava ali fazendo um tipo de combo de golpes, o mais simples possível, e tava dando resultado. Ou seja, o simples está funcionando. Então vamos continuar com o simples para poder gradativamente a gente evoluir e colocar no profissional. Dale, meu parceiro. E o nosso protagonista agora conseguiu ali, bom, aumentar mais coisas, né? Dale. E assim ele terminou o seu esquema de treinamento. Ficou bem feliz mesmo, hein? Logo em seguida, alguém acabou ligando para ele, chamando ele para fazer tal coisa. E aí o nosso protagonista falou que estava ok, já estava saindo da sala de simulação. Em sequência apareceu ali um tipo de ranking. Quem estava em primeiro, que estava em segundo, que estava em terceiro. O nosso protagonista ficou um tanto que assustado, porque ele apareceu no ranking. Não foi primeiro, não foi segundo, não foi terceiro, não foi quarto, não foi quinto, não foi sexto. Foi nos últimos lá. Mas ele ficou feliz. Agora o nosso protagonista voltou para a escola. E assim que ele voltou para a escola, ele percebeu ali que tinha um professor chamando ele. O protagonista perguntou o que tá acontecendo aqui. Esse professor xaropa aí tava reclamando com o nosso protagonista, que ele passou, se eu não me engano, 2 anos fora da escola. E aí ele tava ali reclamando: mano, você nem deveria mais estudar aqui, blá blá blá, você deveria tirar esse uniforme, blá blá blá, e várias outras coisas também. Tava xaropando muito o nosso protagonista. E aí todo mundo tava ali vendo essa cena e começou a rir, tipo, achou a situação bem engraçada. E aí o pessoal começou a tirar onda: isso aí, professor, vai, faz isso com ele, blá 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 blá. E o professor começou a dar um sermão nele, tipo, se você tentou fazer tudo isso, por que você não desistiu da escola simplesmente, hein? O nosso protagonista não estava entendendo o ponto de vista do professor e por que ele estaria tão irritado assim. Tipo, aconteceu do nada, o cara apareceu, o professor começou a zoar com ele. E aí o protagonista obviamente tinha a paciência curta, não gostou nem um pouco do tom de voz que o professor estava ali chamando ele e também xingando ele. Em sequência apareceu o vice-diretor e o diretor da escola e perguntou o que estaria acontecendo diante dos seus olhos. E o professor: não, eu só estava dando um sermão em um aluno que ficou 2 anos fora da escola. O que? 2 anos fora da escola? Então quer dizer que você é o cara que fez o teste lá? Sim, sou eu, diretor, o cara que fez o teste para a elite. Meus parabéns, viu? Você tem um grande futuro pela frente. Não se preocupa não, viu? Esses 2 anos que você ficou fora da escola, eu vou perdoar todos eles. Obviamente, a saúde é importante, não é, meu aluno? O diretor e o vice-diretor aí do lado do protagonista. Agora eu quero ver o que ele vai fazer. Agora ninguém estava entendendo nada. Tipo, o vice-diretor e o diretor está conversando com o nosso protagonista como se o protagonista fosse o filho dele, entendeu? E o professor ficou incrédulo. E aí o vice-diretor e o diretor chamou o nosso protagonista para tal salinha. Nessa sala aí foi aonde aconteceu a convocação dos melhores jogadores, dos melhores que tiveram os melhores desempenhos em todas as coisas. E aí o protagonista assinou tal. Cada um se cumprimentou. Em seguida, o diretor geral começou a explicar a situação. Olha, vocês agora têm uma grande missão, tipo, se graduar, se tornar um grande guerreiro. E assim vocês vão conseguir tudo que vocês querem nessa vida, ou seja, sucesso, dinheiro, fama e etc. O nosso protagonista ficou escutando a conversa dele toda e também o diretor começou a explicar algumas coisinhas ali que vai acontecer, porque a escola também vai receber benefícios. E aí cada um tirou a sua dúvida, tipo, mano, o que é isso? O que a gente vai ganhar e etc. O diretor deixou bem claro que eles vão ganhar muitas coisas, viu? O nosso protagonista recebeu essa mensagem, ele ficou ali um pouco que, estou motivado agora, mas também estou um pouco preocupado, podemos dizer. O protagonista levantou a mão, fez algumas perguntas ali o que vai acontecer futuramente, e o diretor também respondeu cada pergunta que cada um acabou fazendo. E o diretor foi bem explicativo, deixando tudo bem claro, tintim por tintim. O protagonista saiu da sala bem satisfeito, podemos dizer, e ele ficou bem feliz. Logo em seguida ele foi até a sala onde agora estão os alunos despertados. O nosso protagonista chegou, sentou na cadeira, mas em seguida chegou um grandão e colocou a mão em seu ombro, falando o seguinte: ei, esse lugar é meu, você não pode sentar aí, por favor se retire da cadeira agora mesmo. E aí o protagonista se levantou e perguntou o seguinte: bom,
Podemos dizer que eu até posso sair, mas se eu não quiser sair, o que você vai fazer exatamente, hein? Me diga aí. Foi aí que o grandão falou que ia bater nele, mas aí chegou um camarada e colocou a mão no ombro do protagonista e a mão no ombro do cara e falou o seguinte: calma aí, rapazinho, ele chegou agora e não entende muita coisa não, eu posso explicar tudo depois. E aí o cara: hã? Esse cara é novato? Sim, ele é novato, poderia relevar dessa vez? E aí o cara saiu fora. Assim que o grandão saiu fora, o protagonista perguntou o que exatamente é isso. Foi aí que o seu parceirão explicou. Parece que nessa escola, bom, de despertados e etc, cada aluno é determinado pela sua cadeira, ou seja, quem está em primeiro é o cara mais forte, quem está em segundo é o cara que é menos forte, entendeu? E assim sucessivamente. Então o protagonista entendeu. Então na base da porrada é onde eu vou determinar onde eu vou sentar assim. Inclusive esse cara aí da touca tá em primeiro, dizendo ele. E aí o protagonista ficou muito feliz com esse sistema, porque é simples, prático e também muito rápido. Em seguida o professor chamou todos os alunos para ir para o ginásio. No ginásio agora vai acontecer um tipo de combate, onde cada aluno vai demonstrar o seu poder para determinar onde você vai ficar sentado, blá 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 blá. Em sequência, nosso protagonista levantou a mão e falou que queria combater a pessoa que estava em quinto ou em sexto, sei lá o que. E aí o cara ficou meio que, mano, como assim, tu chegou agora, já quer isso? E todo mundo ficou, sem acreditar, esse cara é louco da cabeça. E adivinha quem era o cara que tava em sexto, meu parceiro? Ninguém, nada mais, nada menos que o cara que acabou de confrontar o nosso protagonista. E o protagonista pensou que seria um cara bem fraquinho, tipo, mano, vai ser um cara qualquer. A ironia do destino batendo na porta dele mais uma vez. O protagonista, o quê? É tu, mano? Eu não acredito não. É brincadeira, né? E o grandão ficou muito feliz, porque ele vai jogar a raiva que ele acabou sentindo todinha em nosso protagonista. Mas aí o professor perguntou se o protagonista realmente tinha certeza desse combate, porque tem muita diferença de poder. Já o protagonista falou que não tava nem aí, pode vir. Oxe, o cara não é nada pra mim. Foi aí que o cara ficou mais pé da vida ainda. O nosso protagonista, o cara acabou de fazer as paradas acontecer e já está se achando assim. O grandão falou que tem que abaixar essa bola dele, porque senão ele pode ficar muito arrogante futuramente. Dale. Mas aí o grandão falou que não vai aliviar não para o nosso protagonista. Já que ele é tão arrogante assim, então significa que ele sabe de alguma coisinha ou outra. Já o nosso protagonista falou que tava tudo bem, pode vir com tudo, não estou nem aí. O grandão deu uma martelada gigantesca em cima do protagonista. Você pensou? Eu pensei, mano, o cara vai ser esmagado. Até os figurantes ficou ali gritando, já era, ele vai de Vasco. Nos momentos finais da vida do protagonista, parecia que tudo estava se movimentando em câmera lenta. O professor ficou preocupado, tipo, eu vou ter que intervir se alguma coisa acontecer. Já o grandão tava comemorando a sua vitória, gritando horrores. Eu consegui derrotar ele fácil demais. Esse cara só era da boca pra fora. Fala muito, fala muito. E em sequência ele sentiu que não tinha atingido ninguém. Foi aí que o protagonista apareceu bem do ladinho dele e falou o seguinte: adeus, hasta la vista, baby. E o sorrisinho no rosto dele entregou tudo no final. Ele acertou tipo aquela estocada do Meliodas, meu parceirão. Full counter. Puff, meu parceiro, o gordão saiu voando quilômetros e quilômetros. E em sequência, ele caiu no chão. Depois disso tudo acontecer, o pessoal foi à loucura. O professor levantou a mão do protagonista e perguntou o seguinte: você tem experiência? Você é um expert já? Por que a sua fundação é tão profunda assim? Lá ele. E o protagonista falou que simplesmente não tem a fundação profunda não. Ele só sabe um pouco de cada coisa. E aí o protagonista mandou o cara soltar a mão dele, porque estava apertando com muita força. E o professor falou que sentia muito e falou que tinha que conversar com o nosso protagonista em particular também, podemos dizer. Em sequência, todos os alunos da escola começaram a olhar para o nosso protagonista de uma maneira diferente. Até o primeiro, falou que o nosso protagonista é um cara muito forte e tem muito talento e um futuro grandioso pela frente também. O professor começou a conversar com o nosso protagonista e em sequência todo mundo ali apareceu falando que queria o contato dele, que queria ser amigo dele, etc. E perguntou ali também o segredinho para ser forte assim. Até o grandão falou que sentia muito por tudo que ele fez. Por favor, não me abandone, case comigo. E o protagonista, você é louco, aí não compensa, sai de perto de mim, mano.
Te enxerga, cara. Em sequência, o professor falou que já estava bom e chamou nosso protagonista para ir diretamente até a sala do diretor. E o diretor perguntou: opa, o que foi que aconteceu? Por que vocês apareceram aqui na minha sala? Foi aí que o professor falou o seguinte: bom, eu acho que a gente deveria adiantar, tipo, o processo dele de acabar o vestibular. E o diretor perguntou por qual motivo eu deveria fazer isso. Aconteceu alguma coisa? Bom, primeiramente, ele é um cara muito especial e com certeza ele vai ter um futuro brilhante pela frente. Ele não deveria perder tempo aqui. Eu vou fazer uma pequena demonstração. Ele empurrou o nosso protagonista. O protagonista tinha que fazer uma pequena demonstração ali do seu poder absoluto. E o professor mandou ele dar tudo que ele tem, viu? E o protagonista: bom, não posso decepcionar o meu professor, né? Então dá-lhe que dá-lhe. O protagonista se preparou para desferir um golpe fatal num pequeno boneco que estava em sua frente. E assim o nosso protagonista conseguiu desferir o seu ataque fatal nesse boneco. E a cabeça do boneco acabou caindo nas mãos do diretor. E o diretor ficou perplexo. E o protagonista pediu desculpa porque ele acabou destruindo o boneco que estava na sala do diretor. E aí o professor falou mais uma vez: você viu isso? Esse cara é especial. Com certeza a gente deveria adiantar o vestibular dele. E assim ele vai conseguir um futuro brilhante pela frente. Ele não deveria perder tempo aqui com esses estudantes. E aí o diretor ficou pensativo, perguntou se o nosso protagonista, concordar, porque é o futuro dele, entendeu? Foi aí que o protagonista levantou a mão e falou que queria falar um pouquinho também. E o professor perguntou: do que você está falando? Bom, é que aconteceu uma tragédia 7 anos atrás, e o nosso protagonista também estava envolvido nessa tragédia de 7 anos atrás. E aí o diretor perguntou: o que foi que aconteceu 7 anos atrás? Por que você está falando isso? E o professor também queria saber mais a respeito, porque aconteceu realmente 7 anos atrás uma grande tragédia. E aí o professor perguntou: por acaso você está envolvido com essa tragédia? Você estava presente quando tudo aconteceu? E ele: sim, eu estava presente quando tudo aconteceu, inclusive a minha família também. Essa invasão de 7 anos atrás com orcs gigantes e destruiu tudo que estava pela frente. A família do nosso protagonista foi uma das sobreviventes, mas aconteceu muita coisa, mano, muita coisa mesmo. Várias pessoas morreram e o nosso protagonista teve a grande sorte de sair vivo. Bem preocupante. E o nosso protagonista falou que graças aos heróis que tinham chegado a tempo, ele conseguiu sobreviver. E dessa vez ele quer fazer parte desse grupo de heróis, ou seja, com certeza ele vai querer ali fazer acontecer. E o professor ficou muito honrado, porque o garoto tem só 18 anos e já tem um pensamento desse jeito. Dali, a irmã do protagonista mais uma vez. O protagonista começou a falar, se ele não conseguir entrar na escola que ele quer, se tiver qualquer outra escola, ele pode simplesmente aceitar. Mas aí o professor falou que vai ser impossível, e junto com o diretor, porque o nosso protagonista, agora que ele lembrou, ele tem 2 anos de déficit de aula. Ou seja, o nosso protagonista vai ter que assinar um contrato especial com a escola, se ele quiser um futuro melhor. Mas isso aí pode acontecer futuramente, ele pode melhorar, ganhar mais pontos e etc. Pode mudar a qualquer momento, dependendo do desempenho dele, dizendo o professor e o diretor. E aí o nosso protagonista foi para a sua casa, normalmente pensando em seu futuro. No futuro próximo, ele pode ser um cara ali que tem a super força. Pode ser um cara também que pode usar magia e etc. Controlar fogo, controlar raio. Também pode ser um cara ali super poderoso, em questão de segundos também. Ou seja, tem várias classes que o nosso protagonista pode explorar e também pode se desenvolver. E o nosso protagonista ficou muito ansioso para descobrir qual classe ele vai pegar para desenvolver futuramente. Em sequência, tinha uma jovem ali gritando horrores, falando: quem quiser testar o seu poder, quem quiser testar, medir a sua força, por favor, venha aqui. Parece que nesse mundo pessoas comuns só conseguem arranjar emprego desse jeito, atendente, etc, várias outras coisas também. Em sequência, o nosso protagonista foi lá fazer a sua missão. Assim que ele colocou a sua mão, ele falou o seguinte: pronto, já acabei. A moça ficou perplexa quando viu o nível de poder que estava demonstrando na máquina. Em sequência, ela ficou ali sem entender nada e começou a fazer uma ligação para o seu querido companheiro da central do RH. Começou a falar que a máquina pode estar quebrada porque o nível de poder que estava demonstrando nesse exato momento não é normal. O nosso protagonista sentou em um certo canto e começou a falar consigo mesmo: eu vou tomar essas pílulas aqui que vai melhorar o condicionamento físico dele muito e muito. E também o nosso protagonista falou que queria tirar um cochilo. Nesse cochilo, já sabe, né? O maluco vai entrar em seu pequeno mundo e fazer um pouco de farmação de auria. Assim que ele tomou essas pílulas, o nosso protagonista sentiu que o seu poder aumentou e muito. Isso daí é um tipo de suplemento que ajuda o nosso corpo físico a se desenvolver mais rápido, podemos dizer. E assim ele conseguiu aumentar a sua força e o seu
seu nível também de 5.2 para 5.3. O nosso protagonista ficou muito feliz. Ele tem mais algumas pílulas lá, mas ele falou o seguinte: eu não vou tomar agora não, vou deixar para depois, porque agora chegou a grande hora do grande cochilo. Ele deitou ali de lado, pam, e apagou. E o nosso protagonista mais uma vez foi para o seu mundo, onde ninguém sabe o que acontece, só ele sabe o que acontece. E mais uma vez ele acordou e ficou muito contente com seu desempenho em seu pequeno mundo. Ele falou que conseguiu ali chegar até onde ele queria, conseguiu derrotar o máximo de orcs e também de monstros que ele acabou encontrando. Não conseguiu passar de fase, mas o importante é que ele sentiu a diferença do seu nível de poder em questão de agora e também depois, e ele ficou mais contente ainda. Assim que ele se levantou, ele foi direto para o canto fazer acontecer. Na escola, meu parceiro, estudar. A professora começou a explicar ali o básico da magia, o básico do poder, como deve ser utilizado. Tipo, se você não sabe utilizar o seu poder ainda, nessa aula aqui eu vou te ensinar o básico. Como você deve controlar, como utilizar a trajetória dele, blá 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 blá. E como controlar, tipo, tá na mão esquerda, vai pra direita. Tá na mão esquerda, vai pra direita, esquerda, direita, vai pro pé, vai pra cabeça e blá blá blá. E a professora começou a explicar bem detalhadamente como você deve controlar ele e também como manifestar com facilidade. E assim ela falou que estava encerrando a aula e mandou todo mundo sair da sala de aula. Em sequência, ela prestou atenção que o nosso protagonista estava prestando bem atenção na aula, tipo, ele ficou fixado nela. E a professora gostou muito do desempenho dele. E ela sabe que o nosso protagonista tem uma pequena rixa na sala de aula, ou seja, ela está preocupada que ele possa falhar. Então ela resolveu ali dar um tipo de apoio moral para o nosso protagonista e tocar a sua flauta para que seu poder se manifeste mais fortemente ainda. E o nosso protagonista sentiu a sensação do seu poder se manifestando e ele ficou muito feliz. Eu acho que não foi só ele que sentiu não, viu? Toda a sala sentiu essa sensação e todo mundo ficou ali exaltado. Dale, meu parceiro. A rima do protagonista novamente.